Bem, então boa noite a todos. Vamos começar então a nossa live com o Beto Bertoni, saúde mental e o papel da liderança colaborativa. Se tiverem perguntas, podem botar no chat que ao final o Beto vai responder cada um. Então bora lá, Beto. Obrigado, Indira. Boa noite, gente. Tudo bom? Muito bom estar com vocês aqui para a gente falar desse tema tão importante, né? Tão presente, tão atual, né? Da saúde mental e o papel da liderança colaborativa. Então a gente está, né, rodeado aí de notícias sobre questões de saúde mental e, né, às vezes até alguns de nós também já tivemos problemas de saúde mental, pessoas próximas. Então isso está, né, muito presente nos dias atuais, no mundo atual. E a gente vai falar sobre isso, né? Como é que isso está relacionado ao papel da liderança e como é que então a liderança pode atuar de uma maneira que promova a saúde, né? Então, sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, tá bom? Então, vou me apresentar aqui rapidamente, para quem não me conhece, eu sou o Beto Bertoni, eu sou formado em administração de empresas e fiz várias formações, além da faculdade, e atuo com consultoria, em várias organizações e com desenvolvimento de lideranças há mais de 20 anos. Então, eu tenho dado treinamento para lideranças em várias empresas, de vários portes, empresas de grande porte e também empresas médias e pequenas, né, organizações, outras, ONGs e escolas e tudo mais, já há muitos anos, né, treinamento para lideranças e consultoria. E ao longo desse tempo eu fui organizando uma forma de trabalhar com as lideranças, com o desenvolvimento de lideranças que tem dado certo, tem funcionado bem. E aí eu comecei a dar cursos abertos também sobre esse tema. Então, hoje o tema específico é, né, o papel da liderança nesse contexto dessa crise, vamos dizer assim, de saúde mental que a gente vive hoje, né, nas organizações. Muito bem, então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês, para a gente começar aqui a entrar no assunto. Então, é o nosso tema, né, da saúde mental e o papel da liderança colaborativa, e tem um subtítulo Mudando o Paradigma do Comando e Controle. Então, a gente vai olhar para isso, né, como que o paradigma que a gente vive hoje nas organizações, né, o modelo de liderança vigente, atual, mais comum, é o do comando e controle, né? E quanto isso impacta na saúde das organizações, das pessoas, né? Social de maneira geral também, né? Na sociedade de maneira geral. Então, eu quero começar com lendo um verso para vocês aqui do Alan Kaplan. O Alan Kaplan é para mim, é uma referência importante. Ele é uma pessoa da África do Sul e trabalha com, né, assim, ele desenvolve formas de observar os fenômenos sociais, né, de uma maneira no sentido de se aproximar da realidade, dos fenômenos, a partir do que a realidade mostra, e não a partir dos preconceitos que nós temos, né, dos conceitos já pré-concebidos que nós carregamos conosco, mas ele nos ajuda a olhar para o que a realidade mostra a cada momento, né? E ele atua com isso, com esse olhar, né, para os fenômenos no âmbito social, né, dos encontros, das relações, das organizações. Então ele tem esse verso, essa frase que fala da liderança, né? A busca pela verdadeira liderança é nada menos que a busca pela humanidade dentro de si mesmo. Desenvolver as qualidades que formam um bom líder é um campo de treinamento para se tornar mais humano. Isso tem a ver com o nosso tema, né, da saúde mental. Então, no fundo, né, todos nós somos humanos, né? Então, como líder, para eu me desenvolver, né, para me tornar cada vez um líder melhor, isso também tem a ver com eu me tornar cada vez um ser humano melhor, né? E como ser humano melhor, como é que eu lido então com essas questões dos relacionamentos, né, nas organizações, com esse olhar de promoção da saúde e não, né, do que tem acontecido hoje, que tem causado muito estresse, e depressão, e burnout, ansiedade e tudo mais, né? Então, sobre isso que a gente vai falar hoje. E, bom, para contextualizar, né, isso todos nós sabemos, né, que a forma como trabalhamos tem mudado muito nos últimos anos e tem agravado as situações de estresse e saúde mental, né? Então a gente tem visto que, é claro que sempre houve estresse, sempre houve problemas de saúde mental nas organizações, nas relações, né? Isso é inerente às relações humanas, mas isso tem aumentado muito nos últimos anos, né? Cada vez mais, tem se agravado muito, tanto que tem chamado a atenção, né, de todo mundo. Se criou até uma norma, a NR1, né, para as organizações seguirem, para olhar para os riscos psicossociais, né, para cuidar dessa questão, que é muito grave, né, nas organizações em geral. E pra vocês terem um dado, né, no último ano, mais de 500 mil pessoas
foram afastados do trabalho no Brasil por questões de saúde mental, né? Então, um dado muito grave, realmente, né? Então, isso, a forma como a gente tem trabalhado, né, tem nos distanciado uns dos outros, e nós estamos nos relacionando cada vez de uma maneira mais, né, por um lado mais fria e por outro lado com menos tolerância ao lidar com as ideias diferentes, né, nos encontros entre nós. Isso então tem se agravado, tem feito com que tenha se agravado essas questões de saúde mental. E aí um primeiro aspecto disso que eu quero trazer aqui é isso, né? O que que é esse ambiente de trabalho que mudou muito? Carga horária excessiva, pressão de curto prazo, né? Um olhar excessivo para números e indicadores. E, de novo, claro que isso sempre existiu, né? Carga horária excessiva. Eu trabalho há 40 anos, né? Desde que eu comecei a trabalhar, né? Já existia tudo isso. Só que isso tem aumentado muito, né? No trabalho que eu faço com liderança já há mais de 20 anos nas organizações, em vários tipos de organização, eu tenho visto isso, que com o passar do tempo, isso tem aumentado muito, né? Eu lembro que uma época a gente falava assim, nossa, não é possível, as pessoas trabalham 10, 11 horas por dia, 12 horas às vezes, ficam esgotadas, né? Isso não tem jeito, isso não é sustentável. Aí passa 5 anos, e em vez de melhor, piorou, não, 12, 13 horas. Hoje em dia tem gente que trabalha 14, 15 horas por dia nas organizações em geral, né? Então isso tem se agravado mais e mais, né? A gente já está mais alerta a tudo isso, mas ainda assim isso tem se agravado. Eu acho que a consciência sobre isso está aumentando. Então, por um lado, estão buscando encontrar formas de lidar com isso, de, né, mudar essa relação no trabalho, para ter uma relação mais humana, mas, por outro lado, também isso tem se intensificado, né? Então, essas duas coisas eu vejo que estão acontecendo ao mesmo tempo. Uma intensificação dos problemas, mas, ao mesmo tempo, mais consciência, mais esforço para mitigar e para eliminar esses problemas, né? De mudar a forma com que a gente se relaciona no trabalho, a forma como a liderança lida com as equipes. Então, isso tem mudado, né? Nesses treinamentos que eu dou para lideranças, eu vejo isso, realmente uma preocupação grande nas organizações de que as lideranças se preparem melhor para lidarem com as pessoas de uma forma mais humana. Mas, ao mesmo tempo, a pressão por resultado é muito grande, curto prazo, então faz com que as lideranças também se sintam pressionadas a pressionar as outras pessoas, né? Então, é uma situação bem complexa que a gente tem vivido. Então, e isso, né, essa pressão de curto prazo, esse olhar excessivo para números, carga horária excessiva, tem levado a uma falta de conexão com o real propósito do trabalho. Então, a pessoa, às vezes, é uma pergunta que às vezes eu faço, né, para grupos assim, né, de líderes, qual que é o propósito? Qual que é o seu propósito, né, no trabalho? Você trabalha aqui nessa organização para quê? Com que propósito? E tem gente que fala que nunca tinha pensado nisso. Então, quando eu faço a pergunta, tem gente que fala, nossa, é a primeira vez que eu paro para refletir, que alguém me pede, né, que alguém traz essa reflexão para mim. Então, a gente nem tem tempo para parar para pensar nisso. A gente está lá para cumprir as demandas, tem que cumprir cada vez com um tempo mais curto, né? Muito apagando incêndio, correria danada. Outro aspecto, né, importante também é que as pessoas cada vez mais sentem que não tem espaço de conversa para se expressarem genuinamente, né? Então, todo mundo voltado para cumprir metas, cumprir resultados, prazos apertados e, e o encontro humano, né? Então, nas organizações, nós nos encontramos com outras pessoas, né? Então, um aspecto o fato de nós trabalharmos em organizações, o que são organizações? É um grupo de pessoas que trabalham com um objetivo comum, né? Então, nesses espaços das organizações, ou seja, é um espaço por excelência para o encontro humano, porque nós nos vemos com outras pessoas com um objetivo comum, né? Então, nós nos encontramos com outras pessoas. Só que cada vez mais nos encontramos com foco em resultado, em números, né? Então, não há espaço para expressão genuína, para nós nos encontrarmos uns com os outros como realmente somos, né? Como seres humanos, né? Então, então isso tem trazido cada vez mais essa dificuldade de eu não posso ser eu tenho que realmente vestir uma máscara de que assim, eu não posso me mostrar como eu realmente sou, com as minhas questões, com meus interesses e tal, porque nem tem nem espaço para se conversar, para esse encontro humano verdadeiro. Então, como é que eu vou me expressar, né, o meu ser genuíno? E também um ambiente de competição muito grande, né? Então, o mercado, né, a economia de maneira geral funciona com essa competição, né, competição econômica, que traz ganhos de produtividade, né,
vários aspectos dentro disso, mas ao mesmo tempo gera uma pressão muito grande entre as organizações, mas também dentro das organizações, né? Então, esse espírito competitivo que há no mercado, isso é reproduzido dentro das próprias organizações, com as pessoas competindo umas com as outras. Então, outra coisa que eu percebo no ambiente organizacional é isso, das pessoas precisando constantemente mostrarem que são melhores que as outras pessoas. Então, é uma pressão por resultado, carga horária excessiva, não tem espaço para conversar genuinamente, para ser quem eu sou, e eu tenho assim, uma preocupação que ocupa muito, eu sinto isso, ocupa muito cada um de nós no dia a dia, nisso de, poxa, eu tenho que mostrar que eu sou bom, tenho que mostrar que eu sou melhor. Recording Então, in progress. Recording in progress. Recording in progress. opa, uma Recording in bugada aqui. progress. Peraí, deu uma Recording bugada in aqui, não. Deu uma bugada no recording Zoom in aqui. Peraí, gente, deu uma bugada no Zoom aqui, peraí. Tá gravando, né? Tá, Tá gravando. deixa eu voltar lá. Peraí que agora perdeu aqui o... Peraí, deixa eu voltar lá. Né? Então, são questões que têm acontecido, né? São questões comuns, eu acho que todo mundo aqui, né, lida com isso, né, percebe aspectos disso que eu estou trazendo aqui no dia a dia. E o impacto da liderança nisso, né? Como é que a liderança se relaciona com tudo isso de maneira geral? Primeiro, assim, o impacto da saúde mental no trabalho tem um impacto humano evidente, né? Isso é óbvio, né? Por tudo que eu já falei aqui. Mas, além do impacto humano, também há um impacto financeiro, né? Imagina, 500 mil pessoas foram afastadas por questões de saúde mental em um ano no Brasil. No Brasil, né? E isso está em todo lugar. Então, isso tem impacto financeiro também para as organizações, né? E também um impacto grande na produtividade em si. Então, claro, esse impacto humano é muito evidente, muito forte, é muito sério, mas talvez algo que possa sensibilizar, além do impacto humano, possa sensibilizar as organizações, também é o impacto financeiro e na produtividade também são impactos grandes. E qual é a responsabilidade da liderança nisso? Então, a liderança tem, né, a forma de trabalhar nesse modelo tradicional do comando e controle tem a ver com isso, né? Cobrança por metas agressivas, sobrecarga de trabalho, discriminação, assédio moral, falta de reconhecimento, conflitos interpessoais, né? Então, esses são aspectos de riscos psicossociais, né? Que causam todos esses, né, vários problemas de saúde mental. Ou seja, né, há uma necessidade de mudarmos de paradigma. Esse paradigma do comando e do controle realmente já está com data vencida, né? Então, a proposta da liderança colaborativa é, no lugar do comando e controle, trabalhar com autonomia e colaboração. Então, a gente vai ver por que que isso, né, por que que essa mudança de paradigma é importante, o que que isso muda nessa questão da saúde também, né, no ambiente de trabalho. Então, a primeira coisa importante, o que eu trouxe aqui, autonomia e colaboração, né? Então, por um lado, tem é, de como que a gente dá espaço para o indivíduo ser quem ele é e que ele possa realmente trabalhar, realizar o seu trabalho, suas tarefas, né? Que ele possa se realizar no seu trabalho, não só cumprir tarefas que alguém mandou, mas que ele possa realmente se conectar com o trabalho de uma forma que ele também se sinta realizando algo que é importante para ele, não só que é importante para o, né, para o líder, para o chefe que mandou ele fazer, né? Então, como que a gente cria esse ambiente onde a pessoa tem autonomia de fazer algo que é importante, que colabore com os objetivos, com o propósito da organização, mas que ao mesmo tempo ele se sente realizando, né, algo importante. Então, o primeiro olhar que a gente, né, então, quer dizer, esse aspecto de fazer autonomia e colaboração no lugar do comando e controle tem a ver com o que eu tenho chamado de gestão colaborativa, né? Como é que a gente faz uma gestão colaborativa e o que está no centro é o propósito comum. Então, essa questão de resgatar o propósito. Por que que a gente está aqui mesmo? A gente está trabalhando aqui por quê? Por que nós estamos nesse grupo? Por que nós pertencemos a essa organização? O que que a gente está fazendo juntos aqui? E isso é uma conversa que normalmente a gente não tem, né? Eu acho incrível isso. A gente começa a trabalhar, eu entro eu vou dizer que eu entrei no trabalho, numa organização, fui contratado, eu entro muito empolgado, muito animado, motivado. Poxa, que legal essa empresa, essa organização, tem esse propósito, tem essa forma de trabalhar, né? E com o tempo as relações vão se desgastando, em geral, claro que não é todo mundo assim, mas né, em geral o que acontece muito é isso, que
as relações vão se desgastando, a motivação vai minguando, e com o tempo a gente perde a dimensão do porquê que a gente está ali, né? Qual que é o nosso propósito, qual que é o propósito da organização, como é que a gente, né? O que que nos faz estarmos juntos ali? O que que nos une, o que que nos conecta para realizar o que juntos? Então, esse resgate do propósito comum, do porquê estamos juntos aqui, isso também traz saúde, né? Porque a falta dessa conexão com o propósito, isso também adoece, né? Então, esse olhar para o propósito comum é fundamental. E uma outra pergunta importante, se a gente quer trabalhar né, nesse sentido de dar autonomia, mas resgatando esse impulso colaborativo para juntos trabalharmos em prol de um propósito comum, então uma pergunta importante é como que a gente se organiza? Como é que a gente define uma estrutura organizacional saudável, onde as pessoas tenham espaço de autonomia e que de fato possam colaborar umas com as outras para cumprirem juntos esse propósito comum, né? Então, isso tem, como é que, uma primeira pergunta é, para trabalharmos juntos para cumprir um propósito comum, como que a gente se organiza como grupo, que papéis e responsabilidades, né, cada um tem, que espaço de autonomia que cada um tem. Isso muitas vezes também não é claro, né? Pelo contrário, normalmente é muito confuso. Uma pergunta recorrente que eu escuto nas organizações é: puxa, não temos muita clareza do quem faz o quê, quem é responsável pelo quê, né? Qual o espaço de autonomia de cada um. Tem muitas áreas cinzentas aí onde, né, ninguém sabe muito bem quem faz e tal. Então, trazer clareza para esses papéis e responsabilidades para a estrutura organizacional é fundamental, né? E é a base, essa estrutura é a base para que a gente possa dar espaço de autonomia para os indivíduos atuarem em colaboração, né? Mas não basta ter uma estrutura bem definida se a gente não aprende a trabalhar com processos colaborativos, né? Como é que a gente faz uma reunião produtiva onde as pessoas se envolvem, onde as pessoas podem ser quem são, onde as pessoas têm autonomia e onde de fato elas colaboram para o resultado comum, para o propósito comum, né? Então, como é que a gente faz uma reunião que seja produtiva, que não fique, né, com tempo indefinido, cansativa, longa, chata, né? Muitas vezes as reuniões são chatas, cansativas e longas, né? Aí ninguém quer participar de reuniões, as pessoas têm muitas reuniões. Então, como é que a gente faz reuniões que são essenciais dentro de um tempo adequado e que todo mundo se sinta corresponsável, né? Onde todo mundo realmente é escutado, tem voz, né? Isso também traz saúde, isso traz esse olhar de como que a gente colabora como grupo e cada um tem voz, tem seu espaço para se colocar. Então, aprender a trabalhar com processos colaborativos é outro aspecto fundamental para isso. E, além disso, as habilidades relacionais, porque nessas reuniões que nós fazemos, né, nós trabalhamos, né, juntos em grupo para, né, para os processos colaborativos dentro da organização, a gente se relaciona uns com os outros, né? Então, na reunião é o espaço onde a gente se encontra com outras pessoas e se relaciona com outras pessoas. E aí, ok, a gente sabe usar um método de reuniões adequado, mas se eu não escuto a outra pessoa com atenção, com respeito, com interesse, com empatia, se eu falo de forma agressiva, né, que outra pessoa se sente desqualificada, por exemplo, ou se a pessoa fala, eu nem escuto, não dou atenção nenhuma. Então, isso tudo vai causando problemas nos relacionamentos que minam os processos, as reuniões, que minam a estrutura e que minam o propósito comum, né? Então, esse olhar para as habilidades relacionais, assim, o desenvolvimento de habilidades relacionais, né? Por exemplo, de escuta, escuta empática, de conversas francas e ao mesmo tempo respeitosas, de criar laços de confiança, né? Vínculos de confiança, dar feedbacks uns para os outros, né? Como é que a gente cria um ambiente propício a dar feedback uns para os outros, que a gente possa se apoiar mutuamente no nosso desenvolvimento. Então, são habilidades relacionais muito importantes, né? E o autodesenvolvimento, né? Então, como é que a gente abre espaço né, para conversar sobre isso e como é que a gente cria um ambiente de trabalho onde as pessoas realmente se sintam estimuladas a se autodesenvolverem, né? Porque se eu quero trabalhar de forma colaborativa e com autonomia, eu preciso olhar para mim mesmo, né? Porque se eu sempre culpo as outras pessoas pelos problemas que acontecem, os problemas vão continuar se repetindo, né? A gente vai reproduzindo um padrão de funcionamento que não dá certo, né? Nas relações, dentro da organização como um todo, nas equipes, né? Então, para mudar o padrão, a gente precisa pensar na estrutura, nos processos, nas relações, mas também precisa olhar para mim mesmo, né? Para o autodesenvolvimento. Então, esses aspectos são importantes para a gente pensar numa gestão que traga saúde, né? Então, se os papéis são claros, se nós fazemos reuniões que funcionam no tempo adequado, que não são cansativas, se nós aprendemos a habilidade para nos relacionarmos bem, de forma respeitosa, com empatia.
e cada um está olhando para o seu próprio desenvolvimento, se tornando aprendiz de si mesmo, e tudo isso com foco no objetivo comum, com propósito comum, com essa conexão real com uma coisa de valor para cada pessoa, isso em si já cria um ambiente saudável, né? Mas isso tem a ver com uma questão mais estrutural da organização, né? E a liderança dentro disso, né? Mas antes de entrar na liderança, eu quero trazer ainda um aspecto importante, que são, então, que desafios? É claro que, né, mostrar, falar assim é bonito, mas na prática não é tão simples, né? Eu vejo alguns desafios importantes. Então, eu como líder, se eu não tenho foco no interesse coletivo, no propósito comum da organização, da minha área, da minha equipe, como é que eu vou ajudar as pessoas a se conectarem com o propósito, né? Então, esse foco no interesse coletivo, no propósito comum é fundamental, né? Então, de eu atuar a partir de mim mesmo, mas voltado para um propósito comum. Querer trabalhar de forma colaborativa. Então, se eu mesmo não quero trabalhar em colaboração com outras pessoas, se eu tenho aversão, né? Gosto de trabalhar sozinho, então vai ser difícil eu também promover um ambiente saudável, né? Isso implica em quê? Né? Querer trabalhar de forma colaborativa. Na prática, implica em participar ativamente e não assumir o papel daquele funcionário que só quero cumprir ordens. Então, minha liderança falou alguma coisa, tá bom, vou fazer, mesmo que eu não concorde, né? Então, se eu mesmo me anulo na minha participação dentro da organização, como é que eu posso esperar que as pessoas da minha equipe, que as pessoas com quem eu trabalho, se tragam, se coloquem, participem ativamente também, de maneira se conectarem, né, com o trabalho a partir de um propósito real que traga valor para cada pessoa, né? Então, eu tenho que buscar isso dentro de mim. E, por outro lado, também, eu no papel de líder, né, considerar todas as vozes, né? Então, quando eu considero todas as vozes, dou espaço para as pessoas também, né, se expressarem, ou quanto eu atuo como aquele chefe que decide tudo sozinho, que só dá ordens, né, que fica reproduzindo esse padrão de comando e controle, né, que adoece, né, as pessoas e o ambiente de trabalho. E uma disposição para trabalhar no meu autodesenvolvimento. Então, eu como líder, se eu quero promover um ambiente saudável no trabalho, eu preciso olhar para o meu próprio desenvolvimento. Por quê? Né, uma pergunta importantíssima, né? Ah, ok, então o ambiente de trabalho é difícil, tá? O que que isso tem a ver comigo, né? Então, tem questões que eu acho que a organização tem que endereçar, tem que falar com o pessoal do RH, tem que falar com a diretoria, ok, mas e a minha parte nisso? Se eu não sou capaz de olhar para a minha parte nisso e ver o que que eu preciso mudar em mim, né? E desapegar do poder, né? Nesse sentido de eu numa posição de liderança, eu tenho uma posição de poder, né? Então, se eu coloco meu poder acima das relações com as pessoas, se eu me apego às minhas próprias ideias e não ouço as outras pessoas, que ambiente de trabalho eu estou promovendo, né? Então, desapegar do poder e das próprias ideias não é ignorar minhas próprias ideias, não é ignorar o meu poder, né? Mas é como que eu abro espaço para o que vive nas outras pessoas, para que cada pessoa possa também ser escutada, né, e trazer suas ideias, que ela possa ter voz, né? Então, eu acho que eu vejo isso como grandes desafios que todos nós temos, né? Que as organizações, mas em geral, mas todos nós temos, né? Para promovermos um ambiente saudável de colaboração. Bom, agora entrando mais no aspecto da liderança, né? Então, o que se espera de uma verdadeira liderança colaborativa que promove um ambiente de trabalho saudável? Eu acho que essa é a pergunta base principal aqui da nossa conversa, né? Então, eu vou trazer aqui algumas imagens sobre o papel da liderança, que são importantes para a gente trazer essa dimensão dessa questão da saúde mental nas organizações, né? Uma primeira imagem, que eu chamei de seed da liderança, seed em inglês é semente, né? Então, seria uma semente da liderança, né? Como é que a gente pode plantar essa semente que promove uma liderança colaborativa, que promove um ambiente saudável de trabalho? Então, são três aspectos que têm a ver com essas letras aí, né? Primeiro é servir ao propósito. Então, como é que eu ajudo a mim mesmo, né? E a equipe e as outras pessoas com quem eu trabalho a se conectarem com o propósito, né? Como já falei antes. Os dois eis aqui, como é que eu envolvo e engajo as pessoas na colaboração? E como é que eu promovo o desenvolvimento de autonomia? Com responsabilidade, né? Não é autonomia para fazer qualquer coisa. Autonomia que a pessoa assuma responsabilidades, né?
Então, esse CID da liderança colaborativa seria assim, o que que a liderança, o que que é esperado da liderança colaborativa, né? O que que a liderança colaborativa precisa fazer para promover saúde? Precisa estar a serviço do propósito, envolver e engajar as pessoas na colaboração e desenvolver autonomia com responsabilidade. Então, o servir ao propósito tem a ver com isso, né? De trazer de tempos em tempos essa pergunta: gente, por que que a gente está aqui mesmo? Estamos fazendo aqui o quê juntos? O que que nos conecta, né? O que que nos une? O que que nos faz estarmos aqui? Cada um é diferente, cada um tem suas preocupações, cada um tem sua vida, mas por que nós estamos juntos aqui nesse trabalho, né? Então, de tempos em tempos, ajudar a trazer o grupo de novo a se conectar com o propósito comum, né? Porque isso que eu tinha falado antes, a gente, com o tempo, a gente tende a se distanciar do propósito. A gente vai se pegando nas questões, né, nas picuinhas, nas tretas, nas dificuldades do dia a dia, nos relacionamentos, e a gente tende a, a se afastar, né? Esse propósito vai esfriando, e aí às vezes a gente já está numa agenda, às vezes a gente vai para uma reunião já querendo se sobrepor a uma outra pessoa que não tem mais nada a ver com um propósito comum nosso, né? Então, de tempos em tempos, trazer essa conexão com o propósito é fundamental. Ajudar o grupo, a equipe, a também colocar o foco no que é mais importante. Está claro qual é o propósito comum, em nome disso que a gente está aqui. Então, qual é o nosso foco? O que que é mais importante? Tem tanta coisa para fazer no dia a dia, né? Por onde a gente começa? O que que é mais importante? Isso também é um papel importante da liderança colaborativa. Trazer esse foco no que é mais importante a cada momento para cumprirmos nosso propósito comum. E isso tem a ver com o alimento estratégico, né? Então, como é que a gente. Também esse papel de alinhar a estratégia, né? Que tem a ver com isso, né? O que que a gente está fazendo aqui mesmo, né? Para que direção a gente quer ir como grupo. E aí, comunicar de forma clara e eficaz, né? A estratégia, o foco e tudo mais. E zelar pelo resultado e pelo orçamento, né? Isso também tem a ver com servir ao propósito. Porque se o grupo existe para dar algum resultado, para dar certos resultados, né? Mesmo uma organização da sociedade civil que não tenha um propósito final de lucro, né? Que tenha um propósito voltado para a promoção do bem-estar social, por exemplo, tem em busca desse resultado, de promover o bem-estar social, né? Então, servir ao propósito tem a ver com zelar pelo resultado. Nós estamos realmente entregando o resultado pelo qual nós nos propusemos, né? Tem a ver com o nosso propósito, e com o orçamento. Se a gente está em busca de atingir nosso propósito e não cuida do que a gente gasta, uma hora a gente vai ter problemas orçamentários e não vai conseguir servir mais ao propósito, né? Então, esse é outro aspecto importante dessa dimensão aqui do servir ao propósito. Outra dimensão é envolver e engajar na colaboração, né? A importância da liderança é trazer uma visão inspiradora do trabalho, né? Nesse sentido, por que que a gente está aqui mesmo, né? Então, assim, esses três âmbitos estão muito conectados entre eles, obviamente. Então, trazer uma visão inspiradora tem a ver com conectar com o propósito também, né? Mas isso envolve e engaja. Se eu trabalho num local, numa organização, numa equipe, com um grupo, em que eu não vejo, não acho o trabalho inspirador, não tenho uma visão inspiradora para aquilo que eu faço, eu não vou me envolver, não vou me engajar, né? Então, um dos principais motivos que faz com que haja desmotivação em muitas equipes tem a ver com isso, as pessoas o trabalho não é inspirador. Então, é importante a liderança trazer, né, assim como o próximo item ali, dar sentido ao trabalho conjunto, né? Trazer um sentido para o que se faz e trazer uma visão inspiradora que dê sentido ao trabalho. Porque, assim, se a gente olha para um objeto, se eu olho para uma cadeira, para uma mesa, eu já consigo perceber qual é o sentido, né? A cadeira para sentar, a mesa para a gente colocar coisa em cima, escrever e tudo mais. Comer, né? Apoiar coisas, né? Mas a atividade que a gente faz no trabalho, o sentido não é evidente. Então, é papel da liderança colaborativa também, sempre de novo, trazer o sentido. Por que que a gente faz isso? Por que é importante fazer isso que a gente está fazendo aqui? Né? Qual que é o sentido disso? Então, quando a gente percebe o sentido naquilo que a gente faz, isso nos mobiliza, nos engaja, né? Então, isso tem a ver com mobilizar a vontade. Isso estimula a participação, né? Outro aspecto que estimula a participação, que mobiliza a vontade, é escutar ideias diferentes com abertura e empatia. Então, se eu, como líder, abro espaço para escutar ideias,
por mais diferentes que sejam das minhas, porque pessoas diferentes, obviamente, têm ideias diferentes, né? Se todo mundo da equipe tiver que ter as mesmas ideias que eu, para que equipe? Então, né? Então a gente pode aproveitar o potencial enorme que há na diversidade, num grupo de pessoas, quando a gente abre espaço para ver as ideias diferentes, né? Com abertura e empatia. Então, isso além de trazer novas ideias, promover inovação, que é também um tema muito importante hoje em dia, as pessoas se sentem envolvidas e motivadas e engajadas, né? Porque se eu percebo que na equipe onde eu atuo, a liderança dá espaço para eu trazer minhas ideias, mesmo que sejam diferentes, né, dela, eu me sinto escutado, considerado naquilo que eu trago. Nossa, isso é uma das maiores fontes de motivação, né? Isso, pelo que eu vejo, assim, trabalho com as organizações, essa é uma das maiores fontes de motivação, né, de envolvimento e engajamento. Então, como líder, é muito importante a gente ter esse espaço de abertura. E aí eu botei escutar ideias diferentes com abertura e empatia, não é só escutar, mas também considerar. Não quer dizer que a gente é obrigado a acatar as ideias, todas as ideias que surgem. Claro que não. Mas pelo menos vamos escutar e levar em consideração, né? Realmente com interesse, né? Isso envolve e engaja na colaboração. E dar autonomia, a outra dimensão da autonomia tem a ver com dar espaço para cada eu ser quem é, né? No começo da conversa que eu falei disso, né? Que a gente muitas vezes no ambiente de trabalho não pode expressar nosso eu genuíno, né? Então, qual que é o papel da liderança nisso, né? Então, como que a gente dá espaço para cada um poder realmente ser quem é, né? Como que a gente cria um ambiente seguro, onde cada pessoa pode falar, olha, não concordo, olha, não gostei disso, olha, prefiro fazer diferente, né? Então, cada pessoa possa realmente trazer suas dificuldades, estou com dificuldade de fazer tal coisa, não sei fazer isso. O quanto a gente tem um espaço seguro onde cada pessoa possa realmente se abrir e falar as coisas que importam para o trabalho, né? Porque se o que é comum no ambiente de trabalho, muitas vezes, há uma certa tensão, né? Um certo medo, um certo receio de eu me expor. Se eu não entendo algo, não sei fazer algo, se eu falo isso no grupo, eu provavelmente serei mal visto, vou ficar queimado, vou me dar mal, então é melhor não falar. E se todo mundo age dessa maneira, então se ninguém fala dos problemas que tem, das dificuldades que tem, os problemas e as dificuldades continuarão existindo. E isso vai prejudicar a equipe, né, e o trabalho de maneira geral. Então, criar um ambiente onde todo mundo possa realmente não ter esse temor, esse receio de falar porque vai ser queimado, vai ficar mal na fita, né? Então, como é que a gente cria um ambiente, eu como líder, como é que cria um ambiente onde realmente a pessoa pode falar o que for, que ela será acolhida, né? Além disso, desenvolver autonomia tem a ver com identificar potenciais, necessidades de desenvolvimento para poder promover o desenvolvimento de novas competências, né? Mas ter esse olhar é importantíssimo, ter esse olhar de como que essa pessoa pode ganhar autonomia, né? Então, um olhar é o olhar da colaboração. Talvez olhando para os três que a gente está falando aqui, né? Olhar para o propósito comum, conexão com o propósito comum. Outro olhar para a colaboração. Quantas pessoas estão engajadas para colaborarem, né? Para atuarem juntos num propósito comum. E o outro olhar é o quanto essa pessoa pode exercer sua autonomia com responsabilidade na sua área de atuação, né? Então, para isso, eu tenho que identificar que potenciais essa pessoa tem, que necessidade de desenvolvimento ela tem, porque se ela ganha competências, se ela desenvolve competências, capacidades para o trabalho, ela ganha autonomia, né? Porque uma pessoa que não tem capacidade ou não tem competência para certas tarefas, ela sempre vai depender de outras pessoas para ajudá-la, né? Então não vai conseguir exercer autonomia no seu trabalho, não vai conseguir assumir responsabilidade. Então delegar, desenvolver autonomia com responsabilidade tem a ver com isso também, de promover o desenvolvimento de competências necessárias para o desenvolvimento da pessoa, né? E delegar responsabilidade, né? E quando a gente delega responsabilidade, também a gente estimula a pessoa a se desenvolver. Quando a gente traz um desafio novo, isso também estimula o desenvolvimento das competências e da autonomia em cada pessoa, né? Então, isso, né, essa aqui eu trouxe esse quadro que traz um resumo geral do que eu falei desses três âmbitos, e eu quero completar esse quadro aqui com mais algumas informações. Então, o servir o propósito tem a ver com foco, dar foco. Envolver e engajar na colaboração tem a ver com a vontade. Como é que a gente mobiliza a vontade das pessoas, né? E aqui eu estou falando muito do líder que, né, que mobiliza a vontade da equipe, das pessoas que trabalham com ele e tal.
Mas mesmo se eu estou. Porque, assim, no sentido, né, da liderança colaborativa, mesmo que eu não tenha uma equipe, né, que eu não seja líder de uma equipe, ter uma equipe ninguém tem, né, mas mesmo que eu não seja líder de uma equipe, né, eu posso exercer liderança na minha área de atuação, né? Então, eu, na minha área de atuação, eu interajo com outras pessoas. Então, como é que eu trago foco, né? Como é que no meu trabalho, na minha atuação, como é que eu trago foco naquilo que é importante para conectar com o propósito? Como é que eu mobilizo a vontade das pessoas? Né, no meu trabalho, mesmo que eu não lidere uma equipe, eu me relaciono com outras pessoas, né? E muitas vezes eu preciso que outras pessoas me apoiem naquilo que eu faço. Então, como é que eu envolvo e engajo essas pessoas na colaboração também, para, né, para que eu possa cumprir minhas tarefas, né? E como é que eu desenvolvo autonomia e competência para eu mesmo ter autonomia, exercer minha autonomia? Então, isso tem a ver tanto com se eu lidero equipe, se eu lidero pessoas, como é que eu olho para isso, para dentro da equipe, né, para as pessoas que eu estou liderando, mas também eu posso olhar isso para mim mesmo, eu como líder de uma equipe, ou eu como líder de um processo na minha área de atuação. Então, o trazer o foco para o propósito, para o que é mais importante, isso ajuda cada pessoa a saber o que é prioritário. Qual que é a prioridade nesse momento? Ajuda eu mesmo preciso saber, né? E aí posso ajudar outras pessoas nesse sentido. Envolver e engajar a vontade das pessoas, isso faz com que as pessoas queiram fazer. Então, isso também é um aspecto muito importante, né? Um trabalho colaborativo, que não é que a pessoa vai fazer porque o líder falou para fazer, né? O ideal é que a pessoa faça porque ela quer fazer. Se ela vê sentido, né? Se ela vê que aquilo tem sentido, se ela vê que ela tem voz, que ela contribui para aquilo que será realizado no grupo, então ela pode desenvolver essa vontade de, não, eu não vou fazer porque o líder falou, eu vou fazer porque eu quero fazer, para mim faz sentido isso, né? E isso então a pessoa se coloca no trabalho, né? Isso também promove saúde. E no aspecto de desenvolver autonomia, né, competência, tem a ver com saber como fazer. Então, o ideal é se a gente consegue, né, tá sempre caminhando nessa direção de cada pessoa no trabalho saber o que é prioritário, querer fazer o que é prioritário e saber como fazer, desenvolver as competências para ter autonomia para realizar aquilo que é prioritário, né? Então, de uma maneira geral, fecha esse CID da liderança colaborativa, né? Esses três aspectos, esses três âmbitos importantes que são, no fundo, o que se espera, né, da atuação, né? Outra forma que eu chamo isso é a múltipla atuação da liderança colaborativa. A liderança colaborativa precisa estar atuando o tempo todo nesses três âmbitos, né? Sempre com esse olhar triplo, né? Sempre olhando para esses três aspectos o tempo todo. E outra imagem que eu quero trazer aqui é isso do grupo como comunidade, né? Porque, claro, a gente tem um grupo que trabalha junto, pessoas que trabalham juntas. Agora, como que a gente faz desse grupo uma comunidade, né? E uma comunidade que se apoia mutuamente. Isso também promove saúde, né? Se a gente tem, né, esse é um aspecto muito falado, né, nessa questão da salutogênese, né, da promoção da saúde, que é a salutogênese, que é como que a gente consegue criar um ambiente onde nós nos vemos, nos enxergamos, nos consideramos uns aos outros mutuamente e nos apoiamos mutuamente. Isso é um aspecto muito promotor de saúde, né? Então, é importante também para a liderança colaborativa ter esse olhar de como que a gente cria uma comunidade, como a gente faz do grupo, da equipe, uma comunidade, né? Então, eu gosto de trazer essa imagem do círculo, né? Então, quando nós temos um grupo de pessoas, como está nessa imagem, né? Em círculo. Então, o círculo é um símbolo muito importante, né? Muitas vezes se usa o círculo como símbolo de um grupo, né? Por conta disso. Porque no círculo é uma situação onde cada pessoa vê todas as outras e é vista por todas as outras, né? Então, quando a gente está em círculo, cada pessoa consegue ver todas as outras e consegue ser vista por todas as outras. E isso é um aspecto muito poderoso no grupo. Se a gente consegue caminhar nessa direção, né, cada vez mais, de promover esse espaço seguro, onde cada pessoa realmente. O que que significa ver todas as outras, ser vista por todas as outras, né? Significa cada pessoa se sente escutada,
considerada, reconhecida no seu valor próprio, né? Então, isso implica em cada pessoa também procurar escutar, considerar e reconhecer cada outra pessoa, né? Então, isso tem a ver com o símbolo do círculo. Então, isso é um aspecto muito importante de promoção de saúde. E o círculo tem outro aspecto interessante, porque, né, se a gente olha para esse grupo aqui no círculo, né, cada pessoa é um ponto no círculo. E cada pessoa é diferente, né? Cada pessoa tem uma história de vida diferente, tem tarefas diferentes no trabalho, tem famílias diferentes, né, lida com questões diferentes, tem qualidades diferentes, lida com, né, tem dificuldades diferentes. Então nós temos muitas coisas em comum como seres humanos, mas também temos muitas diferenças. Cada um tem a sua própria singularidade, né, seus aspectos próprios, que são diferentes uns dos outros, né? Então, um grupo de pessoas diferentes. Por que que elas estão juntas? O que as faz estarem juntas, né? Então a gente pode perguntar: o que que os diferentes pontos de um ciclo têm em comum, né? Né? Na geometria, a gente sabe que os diferentes pontos do círculo têm em comum um centro, tem a mesma distância para o centro. Então, tem um centro comum. Então, num grupo, o centro comum é o propósito comum, isso que está no centro. Então, as pessoas são diferentes, têm tarefas diferentes, têm trabalhos diferentes, competências diferentes, mas o que as une? O que as faz estarem juntas? O propósito comum, né? Então, o propósito comum, quando ele é vivo, quando essa chama está acesa, quando essa conexão com o propósito tá viva, esse propósito, ele nos une, ele nutre, né? Ele nos une, nos conecta, ele também nos nutre e também nos motiva. O propósito também traz motivação, né? Então tem a ver com isso. O centro comum, você vira o propósito. O grupo, essa conexão lateral, né, de ver e ser visto por todas as pessoas, isso envolve engajo na colaboração. E cada indivíduo, a liderança, assim como cada indivíduo no grupo, poder exercer sua autonomia de ser quem realmente é, né? Como um ponto nesse ciclo, né? Então, cada pessoa tá junto com as outras para cumprir um propósito comum, mas cada pessoa é um ponto específico nesse ciclo e tem um papel importante a cumprir, senão não estaria ali, né? Então, isso tem a ver com o desenvolvimento de autonomia de cada pessoa ali. E a outra imagem que eu quero trazer da liderança colaborativa na prática é o seguinte: como que a liderança pode atuar na prática? Então, aquilo que eu trouxe, né, do CID da liderança, é a múltipla atuação da liderança. Então, a liderança, o que ela faz no dia a dia? O que a liderança colaborativa faz no dia a dia? Está conectando ao propósito, envolvendo e engajando na colaboração, desenvolvendo autonomia. Como que ela pode fazer isso na prática, né? Criando espaços seguros de conversa e escutando com empatia. Então, a gente vai ver agora um processo de liderança que promove saúde. Com essa base, né? Criar espaços seguros de conversa e escutar com empatia. Essa é a base. Então, o como fazer é um processo de liderança que promove saúde. Então, esse processo é o que eu chamo dos dois portais e os três tipos de conversa. Então, uma liderança que quer, né, promover colaboração, promover saúde no ambiente de trabalho, ela tem que olhar para esses dois portais e para esses três tipos de conversa. O que que é isso, né? Um primeiro portal é o portal de entrada. Quando uma pessoa chega na organização, uma pessoa nova que entrou na organização agora, né? Ou uma pessoa que mudou de área, chegou numa nova área, por exemplo, né? Então a pessoa entrou, ela passa por um portal de entrada, né? E a pessoa não estava naquela organização, trabalhava em outro lugar, ou estava desempregada. De repente ela entra nessa nova organização. Ela passa por um portal, é um portal, ela está entrando num outro ambiente. Então quem já está ali no dia a dia, naquela organização ou naquela equipe, já sabe como as coisas funcionam, já está no piloto automático muitas vezes, fazendo coisas repetidas, né, seguindo padrões e tal. Uma pessoa que chega está totalmente alheia àquela cultura, aquilo ali, né? Então, como é que a gente traz essa pessoa para dentro, né? Então, ela entra nesse portal, ela chega num lugar para ela novo, diferente, que ela ainda não se encontrou, ainda não se reconhece ali dentro. Então, como é que a gente cria um processo de entrada que ajuda a pessoa a se integrar, se conectar com todas as outras e se sentir parte, né? Então, isso leva um tempo, é um processo. A pessoa não entra e, pum, já está assim, faz parte, tarará. Uns demoram mais, uns são mais rápidos. Mas como que a liderança pode promover esse processo de forma saudável? Que a pessoa realmente entre, vá se apropriando do trabalho, vai se integrando com todo mundo, né? Que ela possa fazer esse caminho, essa entrada nesse portal,
de uma forma saudável, né? Então, isso é fundamental, a liderança pensar num processo saudável para a entrada de alguém, tanto na organização como em uma determinada área, uma equipe. E uma vez dentro da área, dentro da equipe, tem três tipos de conversa fundamentais que é importante a liderança promover no dia a dia, né? Criar espaços seguros de conversa e escutar com empatia. Então, três tipos de conversas diferentes, fundamentais para a liderança fazer, que promovem saúde. O primeiro é conversas de conhecer, né? Então, outro dia eu estava numa organização grande, né? né? É, não é muito grande, mas é grande, de média para grande, vai. E fazendo um trabalho lá, e aí foi bem interessante, né? A gente estava numa conversa com algumas lideranças e surgiu essa questão. Será que as principais lideranças sabem como é a vida de. Claro que não dá para ser uma empresa, uma organização muito grande, você não vai saber como é que é a vida de todas as outras pessoas, né? Mas das pessoas com quem pelo menos a gente cruza assim no dia a dia, que a gente encontra no dia a dia, no trabalho, a gente tem noção de quem é aquela pessoa? Às vezes não sabe nem o nome, né? Mas às vezes sabe o nome e sabe um pouquinho mais. Mas a gente realmente tem essa oportunidade de encontros humanos verdadeiros, né? De conhecer quem é aquele ser humano que está na minha frente e de ele me conhecer também, né? Então, a pessoa acabou de entrar na equipe. O quanto a gente promove esse espaço de conversa onde a gente pode se conhecer mutuamente, né? E mesmo que a pessoa não entrou agora, já está na equipe há algum tempo, né? Mas de tempos em tempos as pessoas mudam, a pessoa se casa, a pessoa se separa, a pessoa começa a fazer uma faculdade, a pessoa se forma, nasce um filho, a pessoa muda de casa, muda os seus interesses na vida, não é? Então, né, de tempos em tempos, né, é importante a gente olhar para isso. Como é que a gente abre um espaço de conversa, de conhecimento mútuo, de nos conhecermos mutuamente, né? É o quanto a gente, assim, de promover assim, trocas e cada um falar um pouco da sua própria biografia, das suas questões do dia a dia, né? Isso faz com que a gente se reconheça como humano entre nós, né? Isso também promove saúde. Outro tipo de conversa é, ok, a gente se conhece, tarará, mas a gente precisa fazer os combinados no dia a dia, né? A gente precisa saber quem vai fazer o quê, quem vai cuidar do quê, quais são os prazos, o que tem que ser feito, que tarefas precisam ser realizadas, né? Então, a gente precisa fazer combinados. Então, conversas de combinar e alinhar. Combinados em alinhamentos no dia a dia. Então, o dia a dia a gente faz direto, o tempo todo fazendo combinados em alinhamentos. Mas o quanto a gente faz isso com consciência, né? Uma coisa também recorrente que eu ouço muito nas organizações é assim: ah, não, mas a pessoa não cumpriu o que foi combinado, né? Ah, que adianta falar? A pessoa não faz nada do que é falado, do que é combinado, né? Mas a questão é como foi feita a conversa de combinar e de alinhar, né? As pessoas todas saíram se sentindo responsáveis pelo aquilo que foi combinado? As pessoas foram escutadas, foram consideradas, suas ideias também foram levadas em consideração? Elas, ficou claro no final para todo mundo o que que nós estamos combinando juntos? Que decisão nós estamos tomando? Ou seja, com que consciência, o quão conscientes são os nossos combinados em alinhamentos no dia a dia, né? O quão participativos, quantas pessoas se sentem responsáveis na construção dos combinados e dos alinhamentos do dia a dia. Então, criar espaços de conversa de combinar e alinhar com consciência, com método para isso, onde as pessoas se sentem corresponsáveis, é fundamental no dia a dia. E aí, então, ok, a gente está se conhecendo, estamos alinhando o trabalho, combinando, e as pessoas vão executando aquilo que está combinado e problemas acontecem no dia a dia, né? Inevitavelmente. Ninguém é perfeito, todo mundo vai fazer coisas diferentes do combinado. Às vezes a pessoa fez, né, normalmente é assim, a pessoa fez o seu melhor, mas não deu certo, né? Acontece isso no dia a dia. E às vezes a pessoa vacilou mesmo, pisou na bola, esqueceu, né, e várias questões surgem no dia a dia. Como é que a gente lida com isso? Com essas questões que surgem, que acontecem, né? No modelo do comando-controle é bronca, punição, sermão, por aí vai, né? Como é que a gente faz diferente? Porque se a gente dá bronca, dá um sermão, pune a pessoa, a gente está promovendo tudo aquilo que a gente falou antes, né? Aumentando os riscos psicossociais, aumentando os problemas de saúde mental dentro do ambiente de trabalho. Então, como é que a gente pode fazer diferente nesse novo paradigma da autonomia e colaboração com foco no propósito comum, né? Então, são conversas de desenvolvimento. Então, o meu papel como líder nesse sentido não é vigiar e punir, né? Muitas vezes a gente assume esse papel
Isso é interessante, isso eu vejo que faz parte da cultura de muitas organizações, que faz parte da cultura organizacional de maneira geral, né? Esse modelo do comando e controle, que é uma cultura de, assim, eu visto a roupa do líder, virei líder de uma equipe. É muito comum a gente assumir um papel, achar que tem esse papel, né, de vigiar e punir, né? Então nós combinamos, olha, eu vou vigiar se as pessoas estão fazendo o que foi combinado e se não fizerem, eu vou punir, vou chamar, vou dar uma bronca, vou chamar atenção e por aí vai, né? Então a gente está, que ambiente a gente está promovendo, né? Que, né? O quão saudável é o ambiente que a gente promove quando faz isso, né? Então a questão é, em vez de vigiar e punir, é perceber o que aconteceu e promover o desenvolvimento. Então, não é fingir que não aconteceu o problema. Problemas acontecem. Vamos falar sobre os problemas. Temos que falar sobre os problemas. Senão, não vamos melhorá-los, né? Vamos resolvê-los. Mas então perceber o que aconteceu e agora? Como é que a gente promove desenvolvimento? Então, para mim, um olhar fundamental da liderança colaborativa é esse olhar de promoção de desenvolvimento o tempo todo, em mim mesmo e em cada pessoa com quem eu trabalho, né? Então, como a gente cria esse ambiente que promove desenvolvimento? Né? Como é que a gente dá um feedback que promove desenvolvimento mútuo? Como é que a gente faz uma avaliação que promove desenvolvimento mútuo? Então, o feedback deixa de ser um instrumento de constrangimento, de botar a pessoa na parede, de paredão de fuzilamento, né? A avaliação deixa de ser um instrumento de poder, de mostrar quem sabe mais, né? E tudo isso passa a ser instrumento de promoção de desenvolvimento, né? E dos dois lados, eu como liderança também preciso me desenvolver, né? Então, o interessante desses três tipos de conversa, que é tudo mútuo, né? Então, vamos fazer conversa onde nós podemos nos conhecer mutuamente. Vamos fazer combinados em alinhamentos mútuos e vamos promover o desenvolvimento mútuo, né? Então, como que a gente cria conversas de feedback, de avaliação, né? De maneira geral, então, conversas de desenvolvimento que promovam, de fato, um desenvolvimento mútuo, né? Então, isso é outro tipo de conversa fundamental, né, nesse processo que promove saúde. E por último, então, o processo de saída. Pode ser que em algum momento a pessoa saia da equipe ou mesmo saia da organização. Pode ser que a pessoa pede demissão, pode ser que por algum motivo precisou demitir a pessoa, pode ser que a pessoa se aposentou, né? Ou pode ser que ela saiu da equipe, foi para outra equipe na mesma organização, fez uma transferência. Então, né, surgem às vezes situações na vida em que a pessoa precisa sair daquela equipe, daquela área ou daquela organização, né? E como é que a gente, será que a gente tem um processo para isso? Além do processo burocrático, que obviamente precisa ter, né, que a legislação exige, será que a gente tem um processo humano de relação para a saída de uma pessoa daquela equipe, daquela área, ou mesmo da organização como um todo, né? O que eu vejo muitas vezes as pessoas saem com ressentimentos, com raiva, xingando todo mundo, né? Claro, quando há alguma, se a pessoa sai porque ela quis, porque ela se mudou de cidade, porque ela foi para outro trabalho, né? Mas quando a pessoa sai, quando há realmente uma demissão, né? Muitas vezes a pessoa sai ressentida, magoada, com raiva, né? Não é saudável. Isso não está promovendo saúde, né? Então, quando a gente cria um processo, isso é muito desafiador, né? Não é simples criar um processo de saída quando há uma demissão, né? Um processo que seja, né, saudável. Mas é possível. Então, como é que a gente pode criar um processo onde a gente olha para a contribuição que a pessoa deu para a organização, e como é que prepara ela para sair, como é que a gente cria condições que ela possa sair de uma forma adequada, né? Então, esse olhar humano também para a saída, para esse portal de saída, né? Então, por um lado tem o portal de entrada, por outro lado tem o portal de saída. Então, como é que a gente cuida desses dois portais e dentro, né, enquanto a pessoa está dentro da equipe, da organização, esses três tipos de conversa. Então, esses três tipos de conversa o tempo todo estão acontecendo, né? Então, não é que tem que ter primeiro de conhecer para depois combinar, depois. Claro, quando a pessoa acaba de entrar na equipe, faz sentido essa sequência. Primeiro precisamos conhecer, depois combinar e depois olhar para o desenvolvimento, sem dúvida. Mas no dia a dia, depois que a pessoa entrou, se integrou, essas coisas vão acontecendo simultaneamente, né? E claro que a gente não tem conversa de conhecer o tempo todo, né? As conversas de combinar e alinhar são mais frequentes. No dia a dia a gente está combinando e alinhando muita coisa. A questão é que a gente não tem muita consciência, as pessoas não saem tão responsáveis muitas vezes, né? Então,
Isso aqui é o mais o dia a dia. Então, é um ponto-chave também para um trabalho saudável. Combinar e alinhar de uma forma adequada, responsável, respeitosa, né? Conversa de desenvolvimento também, não com tanta frequência, mas também com uma certa frequência acontece. E de tempos em tempos é importante promover conversa de nos conhecermos mutuamente. Então, isso aqui está girando o tempo todo, né, entre os dois portais. Então, isso eu queria trazer para esse processo de liderança que possa promover saúde no trabalho. E no meio de tudo isso, a escuta empática, né? Para todos esses processos, os portais de entrada e saída, para esses três tipos de conversa, a palavra, né, a chave aqui é a escuta empática, escutar com empatia. E é tão difícil, né, no mundo de hoje que a gente, né, tem lidado com tantas polarizações, com tantos desafios nas relações, né? Eu percebo uma menor capacidade de tolerância, né? Eu sinto que nós carregamos hoje uma capacidade de tolerância menor do que antes, talvez. Mas eu acho que é um ponto-chave para a liderança desenvolver, né? Como é que eu desenvolvo, como é que eu busco me desenvolver em mim uma escuta empática? Mesmo que eu não concorde, eu não sou obrigado a concordar com o que a outra pessoa está falando, mas eu posso escutar com empatia, com respeito, né? Isso muda tudo na relação, né? Porque o problema né, não é tanto a discordância em si, mas é a forma como eu me expresso, o quanto eu escuto ou não. Então, escutar com empatia muda tudo na relação, né? Então, é um ponto-chave em todos esses processos aqui, né, da liderança. Então, resumindo, né? Criar espaço de conversa, escutar com empatia e esses três tipos de conversa. Conversa de conhecer, então, tem a ver com, né, conhecer o propósito comum, a biografia das pessoas, as qualidades e os desafios de cada pessoa. Né? Quanto a gente conhece isso, né? O propósito comum e também o propósito individual. O que que motiva a pessoa? Por que que ela está aqui nessa organização, né? O que que ela almeja aqui? Conversa de combinar e alinhar papéis e responsabilidades, acordos, tomada de decisão e conversa de desenvolvimento, né? Para desenvolver competência, desenvolver motivação, desenvolver confiança, com isso, né? E para isso dando feedbacks e fazendo avaliações. Então é um resumo geral daqueles três tipos de conversa. E aí, gente, eu queria agora trazer, daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas, tá? Imagino que vocês tenham perguntas sobre o conteúdo, mas antes das perguntas eu vou falar aqui do curso, que a gente vai começar um curso de liderança colaborativa, um curso online em abril, e que esses temas aqui serão abordados com mais profundidade. Nós vamos entrar em detalhes, vamos praticar, né, um curso prático mesmo, né, de desenvolver um novo olhar para o papel da liderança e também aprender novas ferramentas, instrumentos, né, de liderança que tem a ver com isso que eu apresentei aqui. Então a gente vai aprender mais esses conceitos todos com mais profundidade e praticá-los, né, nesse curso de liderança colaborativa que vai começar agora em abril. Então eu vou falar um pouco do curso, tá, rapidinho e a gente abre para perguntas, tá bom? Deixa eu botar aqui de volta na apresentação. Vamos lá. Então, o curso vai começar, é um curso online, né, com dinâmicas práticas e suporte contínuo, então a gente cria um grupo no WhatsApp com todo mundo da turma. É uma turma pequena, né? Então a gente trabalha com turma pequena, não são turmas de 100 pessoas, são turmas pequenas, 20 e poucas pessoas, né? No máximo, né? Pode ser que tenha até menos, no máximo 20 e poucas pessoas. São turmas pequenas, estão com suporte contínuo, dinâmicas práticas. Vai começar 27 de abril, uma vez por semana, às segundas-feiras à noite, das 7 às 9h30 da noite, serão 10 encontros. De 27 de abril a 29 de junho. Então, 10 encontros de 2 horas e meia cada um. A carga horária total é de 25 horas, né? Então, as aulas ao vivo, online, como está sendo aqui, mas aqui eu estou falando, né? No curso, é um curso, não é uma palestra, né? Então, tem falas que eu vou trazer alguns conceitos, mas nós vamos praticar também, vamos fazer muitos exercícios práticos online. E a gravação fica disponível 3 meses até depois que acaba o curso, ele fica mais 3 meses disponível. Se alguém perdeu algum dos encontros, pode assistir a gravação depois, ele fica 3 meses ainda disponível depois do final do curso, tá? E as inscrições estão abertas, a gente está abrindo inscrições hoje. Hoje já estão abertas, a gente está lançando as inscrições hoje. E tem um valor especial de lançamento, né, no primeiro lote. E o que que a gente vai desenvolver ao longo do curso, né? Então, o primeiro aspecto, clareza sobre o seu papel como líder e o que precisa mudar no seu estilo de gestão. Outro aspecto, como definir papéis e responsabilidades com clareza para que cada pessoa saiba o que é esperado dela.
Como fazer perguntas poderosas que provocam reflexão e desenvolvem a autonomia da equipe. Como conduzir reuniões colaborativas em que as pessoas saem com compromissos reais. Como dar e receber feedbacks que promovem desenvolvimento e não constrangimento. E como escutar com empatia e criar um ambiente seguro onde as pessoas se abrem e se comprometem. Então, isso é sobre o curso. A Indira colocou no chat aqui já o link também para inscrição, quem tiver interesse, tá? Então, quero ver se tem alguma pergunta já no chat ou se alguém quer abrir o microfone e perguntar alguma coisa. Então, está perguntando se vai ser compartilhado. A gravação, né? A gente está gravando e quem se inscreveu vai receber a gravação, o link da gravação, tá? Então, eu vou mandar para todo mundo que se inscreveu o link da gravação. Vocês poderão assistir depois, tá? Podem assistir de novo, vai parar, voltar, né? Assistir, né, tudo que vocês quiserem, tá bom? Bom, então quero saber se tem perguntas sobre o conteúdo, sobre o curso, se tem alguma pergunta ou algum comentário de alguém. Aí pode abrir o microfone e falar, quem quiser. Boa noite, eu gostava de falar um pouquinho e quero agradecer realmente este momento de partilha e de reflexão, porque sente-se de uma forma muito premente nas organizações. hum, os ambientes ultimamente bastante cáusticos na interação das pessoas. Pessoalmente, eu sou enfermeira obstetra, trabalho em Portugal numa maternidade de referenciação major de patologia materna e fetal. Apesar de termos um grande incremento do desenvolvimento de projetos de prática assistencial alocados à humanização e ao parto fisiológico, e o que eu sinto que está a acontecer nos últimos tempos é que o instrumento de avaliação de desempenho em concreto está, pronto, no meu entender, no meu simples entender, está mal concebido para Uhum. nós, profissionais de saúde e em concreto nesta área, e, hum, e está a ser um fator de separação, digamos assim, entre as pessoas. Portanto, a competitividade efetivamente aumentou e, Uhum. e as pessoas parece que se veem muito como é que eu hei de dizer, uma ameaça, ok? Pronto. Como o quê? E Não entendi a última palavra. Se como sentem como? uma ameaça. Ameaça, tá. Pronto. Porquê? Porque depois há cotas para a atribuição de valores máximos de avaliação. Essas cotas são bastante restritas. Pronto, eu Uhum. percebo que isso também seja desafiador para as pessoas que estão a chefiar, não é? E pronto, e está-se a começar a sentir já a implementação de algumas estratégias para ver como que, pronto, parece que há ali um grupo promissor para ficar com o máximo de avaliação e outro que não chegará nunca lá, pronto. E isto é altamente doentio, é altamente maléfico e efetivamente, pronto, o burnout e todos os outros riscos psicossociais vão estar em crescendo, o mobbing, o turnover vai ser mais frequente, eu sinto que sim. Um, e realmente houve aqui, houve muitas coisas que foram ditas que são importantes, que é as instituições, as organizações são feitas por pessoas. E, Uhum. e eu acho que as pessoas esquecem-se muito disso. Depois também, por outro lado, acho Uhum. que há aqui alguns aspectos que deveriam de ser trabalhados no âmbito da promoção da saúde mental, Uhum. laboral em concreto, e que tem a ver com os egos doentes, ok? Tem a E ver com os os egos doentes, egos. Sim, sim. pronto. E eu não sei se isto tem a ver também um bocado com o facto da área profissional na saúde. Não sei se isto é mais evidente na área da saúde, portanto, não tenho. Pronto, estou ligada à parte dos riscos psicossociais laborais, mas isto por acaso foi uma área que eu ainda não tive tempo de estudar como eu gostaria. Mas eu Uhum. acho que há também aqui, se calhar, uma certa propensão quando as pessoas têm uma postura muito
uma postura em que tentam tirar a autonomia dos utentes, faço-me entender, ou seja, querem Uhum. decidir tudo pelos utentes. Sim, Portanto, e essa postura não deve existir nos profissionais de saúde. Nós devemos ter uma postura de abertura para com as pessoas, de lhes dizer aquilo que conseguimos inferir, com a semiologia que apresentam, não é? Não tirando a esperança às pessoas, portanto, tendo uma relação verdadeira. E para isto ser feito, quer se queira, quer não queira, como somos também pessoas, é óbvio que isto consome alguma energia no âmbito emocional de cada um de nós, porque quer queiramos, quer não, em determinados momentos acabamos às vezes por ter mais similaridade, mais identificação, digamos assim, com a situação que temos perante nós. E isto também é um aspecto que deve ser trabalhado. Portanto, a postura do paternalismo na prática assistencial, em concreto da saúde, não deveria de existir. Portanto, o sim, doente devia estar centrado no processo de cuidados e todos os sim, profissionais estarem em propósito. Todos os profissionais têm esse propósito, porque isso está altamente alocado à humanização. Se esta sim, fosse uma sim. das linhas mestres, a maior parte dos problemas de saúde mental no âmbito da saúde, não, dos profissionais de saúde não existiam. E eu penso que isto também teria uma maior benefício para todos nós, tanto em termos individuais para os utentes, como sociais, porque nós sabemos que a ausência da saúde ou a alteração negativa do processo de saúde traz um incremento económico de gasto grande para todos nós. E às vezes é com simples coisas que se pode minimizar estes gastos que, quando são somados, são altamente, são Sim. Ô, Cristina, o que eu vejo assim, você está trazendo essas questões no âmbito da saúde, mas eu acho que isso é geral, né? Várias coisas que você trouxe são questões que acontecem também em outras áreas, não só na área da saúde, né? Bem geral mesmo. Obrigado, viu, por ter trazido. obrigada. E mais alguém tem pergunta? Eu vi aqui no chat, a Gabriela trouxe de entender melhor como a antroposofia baseia o curso e como dialoga com a sociocracia. Então, quando a gente fala de estrutura organizacional, né, de papéis e responsabilidades, estrutura organizacional de maneira geral, e processo de reunião e tomada de decisão, no curso a gente usa como base a sociocracia, né? E a sociocracia, tem muita gente que acha que a sociocracia é algo que surgiu no âmbito da antroposofia, mas não é, né? Algumas organizações antroposóficas trabalham com base na sociocracia, porque tem um princípio, né, esses princípios de autonomia, né, do indivíduo e tal, são princípios importantes do ponto de vista da antroposofia, né? Então, a autogestão, o trabalho né, dentro de uma organização com um princípio de autogestão, que tem a ver com a sociocracia, isso são princípios importantes para organizações que trabalham com base na antroposofia, né? Então, eu acho que a autogestão também não foi inventado dentro da antroposofia, né? Mas tem a ver com a forma de trabalhar, que se busca trabalhar nas organizações que trabalham com base na antroposofia. E a sociocracia é uma forma de trabalhar com autogestão, né? Então, a gente vai falar também da sociocracia como um exemplo, né? Uma forma de trabalhar com autogestão, mas a gente vai falar de autogestão de maneira geral, como um modelo de gestão colaborativa que promove saúde, né? Então, então, tem a ver com isso que a gente vai trazer lá no curso. E tem uma base, ó, você perguntou sobre a base antroposófica. Eu tenho várias formações dentro da antroposofia, né? Eu trabalho com base no que na antroposofia a gente chama de pedagogia social, né? Pedagogia social é um âmbito da antroposofia que trabalha com grupos, com organizações, né? Então, é isso. Como que a gente promove um trabalho, né, em grupo, onde cada indivíduo realmente é respeitado, onde cada história de vida de cada pessoa é respeitada, e essa questão do olhar para o fenômeno que aparece em cada momento, né? O que é que está acontecendo no grupo naquele momento? O que que isso pede de cada pessoa? O que que é importante a liderança fazer a cada momento? Então, até essa leitura da realidade, esse olhar fenomenológico, isso também tem a ver
um princípio, uma base importante na antroposofia, né? Entre outras questões também a gente pode, que a gente vai trazer que tem alguma coisa, alguma ligação também com princípios ligados à antroposofia. Tá bom? Não sei se respondi, Gabriela, a sua pergunta. Aqui uma pergunta, Marta, se é na dúvida se o curso fará alguma abordagem sobre saúde mental na equipe. Vejo que a cada dia é uma sociedade maior de lidar com isso e manejar conflito. Então, o curso em si, o foco do curso é na liderança colaborativa, né? A live que tem esse foco maior na saúde mental, nessa relação com a liderança. Mas o curso, o foco é, né, como que a gente se desenvolve para poder atuar de forma com uma liderança mais colaborativa que promove, né, o trabalho em grupo com mais autonomia, com responsabilidade e colaboração. E isso tem um impacto na saúde também, né? Então, o foco do curso não é saúde mental. O foco do curso é a liderança colaborativa, né? Aprender a liderar com esses princípios que eu trouxe aqui da liderança colaborativa. Mas esses princípios promovem saúde no ambiente de trabalho também, tá? Diga, Aline. Desistiu, Aline? Tá. Não, eu comecei a falar, mas estava Ah, desligada. tá. Diga. Uma dúvida. Eu fiquei super estimulada porque hoje a gente tem aí a NR1, né? E tem se falado cada vez mais de saúde mental, de burnout. Quando você ali no início falou sobre o volume de trabalho, cada vez a gente está se cobrando mais e trabalhando mais e assim vai, né? E eu vi que você direcionou muito, né, para a liderança. Você acredita que a gente consiga minimizar muito desses fatores através da liderança, da comunicação e do embasamento de papéis? Olha, o que eu vejo é o seguinte, pela minha experiência com desenvolvimento de liderança, né, mais de 20 anos trabalhando com desenvolvimento de liderança em várias empresas e organizações, o que eu vejo é que a liderança tem um impacto muito grande nessa questão da saúde mental. Muita gente fica mal por conta da forma como a liderança atua, né? E a liderança em todos os âmbitos, né? Então, o impacto da liderança na saúde dentro das organizações, eu acho que é muito grande, né? Uhum. E outro ponto, quando você falou ali da saída, né? A gente veio, a nossa atual diretora, Bia, até comentou sobre entrevista de desligamento. Eu já ouvi bastante, né, até numa pós que eu fiz de RH, de entrevista de desligamento, mas na prática eu acho muito, 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 muito complexo. Porque é difícil uma pessoa se abrir quando está desligando e você conseguir realmente tirar os véus, né, e conseguir. Você já vivenciou isso de uma forma positiva? Sim. Olha, o desligamento, para mim, né, a demissão, claro, se é uma necessidade de corte de custo, porque a organização realmente está com muito problema financeiro, de caixa e tudo mais, aí, ok, não tem jeito. Mas quando não é isso, se é por uma questão de performance, ou de comportamento, alguma questão que, né, se chegou a uma conclusão de que aquela pessoa não é mais adequada na equipe ou na organização, eu acho que a demissão deveria ser, como todo mundo diz que acha isso, né? Deveria ser a última opção, sempre a última opção. Mas o que que significa levar isso a sério na prática, né? Significa, então, assim, não é simplesmente a gente pensar numa entrevista de demissão quando já está decidido que a pessoa vai ser demitida. A questão é como que a gente realmente, né, tem a ver com aquela conversa de desenvolvimento, né? Como é que a gente promove conversas que realmente ajudam no desenvolvimento mútuo, né? Que promovem o desenvolvimento mútuo. Por quê? Para que a ideia é que ninguém precise ser demitido, que todo mundo possa realmente cumprir seu papel na organização pela qual ela foi contratada, contribuir com um propósito comum, né? Então, nesse sentido, a gente pode dizer assim, poxa, uma pessoa que não está de verdade dentro do seu papel, não está cumprindo com o propósito, não está colaborando, como é que a gente ajuda no desenvolvimento dessa pessoa para que ela comece a colaborar e cumprir com o propósito e tudo mais? Então, nesse sentido, como é que a gente recupera, né? Ajuda a pessoa a se desenvolver para ela de fato
né, que ela tenha valor no trabalho, ela veja valor e que ela também, as pessoas vejam valor nela, né? No papel dela dentro da organização. Então, essa conversa, para mim, isso tem muito mais a ver com a conversa de desenvolvimento. Então, como é que a gente cria conversas de desenvolvimento que de fato promovem desenvolvimento, né? Porque muitas vezes o que eu vejo é assim, olha, a pessoa tem alguma dificuldade, aí algumas outras pessoas começam a ver essa pessoa como um problema, mas nunca falam com ela. E quando falam, de uma forma meio de cima para baixo, né? E meio dando bronca e tal. E aí isso vai ficando. Aí chega uma hora que fica insustentável, aí chega, não, não dá mais jeito, tem que demitir. Aí, aí vai fazer uma entrevista de demissão, mas já está com a relação toda desgastada, né? Então a questão é como é que a gente sustenta uma relação humana e a pessoa tem dificuldade. Ok, todos nós podemos ter, todos nós temos dificuldade, nenhum de nós é perfeito, todos nós podemos ter problemas, né? Então quando uma pessoa está com dificuldade grande, a gente dá uma bronca e vai deixando a pessoa de lado para um dia depois descartar, né? Então, como é que a gente cria uma relação humana nesse sentido, né? Então, como é que a gente promove, no fundo, é como é que a gente promove o desenvolvimento. E ter conversas francas e respeitosas, né? Então, promover desenvolvimento não é ser bonzinho e passar a mão na cabeça, de jeito nenhum. A gente tem que, né, desenvolver essa habilidade relacional. Então, esses quatro âmbitos aqui que estão atrás de mim aqui, dessa flor aqui, essas pétalas, também são coisas que a gente precisa olhar no dia a dia, né, dentro de tudo isso. Então, como é que eu desenvolvo uma habilidade relacional de fazer uma conversa de desenvolvimento com alguém que está sendo vista como um problema? Ou seja, como é que eu falo de forma franca, realmente, do problema que está acontecendo, mas ao mesmo tempo respeitosa e que ela também tenha a oportunidade de falar e de ser escutada e considerada no que ela está falando, né? É sempre mútuo, uma conversa mútua, né? Para que ela saia com um impulso de se desenvolver, de se melhorar. Aí pode chegar num ponto que a gente fala assim, não, realmente a pessoa não tá se comprometendo, ou fala que vai fazer tal coisa, né, para melhorar e não faz. Aí chega uma hora que realmente não faz mais sentido continuar junto. Pode acontecer, mas se a gente faz um esforço verdadeiro, humano, de ajudar a pessoa a se desenvolver, muitas vezes não chega no caso de demissão. Então, quando eu vejo assim, organizações que eu já acompanhei que levam isso a sério, né? Eu vejo que, assim, olha só, gente, só o fato da liderança chegar e se interessar de verdade, por que está acontecendo? Eu estou vendo que você está tendo alguns problemas, alguma dificuldade. O que está acontecendo? Eu queria entender melhor. Você está com alguma questão na sua vida, no seu, percebe? Aquelas três conversas, conhecer, alinhar e combinar e desenvolver, no fundo, está tudo muito conectado. Então eu vejo a pessoa está sendo vista como um problema. Preciso ter uma conversa de desenvolver. Eu vou me preparar para ter uma conversa de desenvolver. No meio dessa conversa, eu posso perceber o seguinte: nossa, eu preciso conhecer melhor o que está acontecendo com essa pessoa. Vai virar uma conversa de conhecer, né? Não chama atenção, poxa, a pessoa estava tanto tempo indo bem, agora está só causando problema. O que está acontecendo com essa pessoa? Vamos conhecer, né? E também ela precisa conhecer como eu vejo, como eu estou vendo isso. Sempre é mútuo. Como ela está sendo vista. Ela também precisa saber como ela está sendo vista. Isso é o feedback, né? Então, faz uma conversa de desenvolvimento, traz um feedback e procura entender o que está acontecendo com essa pessoa. Tá, então você percebe, eu entendo o que está acontecendo com ela. Eu posso falar, você percebe que está causando alguns problemas, algumas dificuldades aqui no trabalho? Então, puxa, como é que você pode mudar isso? O que que você pode fazer de diferente, né? Isso são conversas que ajudam a promover o desenvolvimento, né? Mas aí pode acontecer que faz esse esforço, essas conversas, mas a pessoa não vai, não vai. Aí vai chegar uma hora que vai ter que fazer a demissão. Só que aí, na hora da demissão, é muito diferente, porque a pessoa, nesse processo, ela conversou, ela foi escutada, se sentiu respeitada, percebe? Então, uma conversa de demissão tende a ser muito diferente num processo como esse. Faz sentido, Aline? Não faz, para mim faz todo sentido. Para mim, a pessoa, que nem a Carolina Paixão, né, colocou, para mim, a pessoa, quando vai ser desligada, ela tem que já saber que vai ser desligada e que todas as oportunidades foram dadas e Isso aí, esgotadas. isso aí. Muito bom. É isso. Obrigado pela Obrigada, pergunta. Beto. Imagina, obrigado pela pergunta. Diga, Carolina. Oi, Beto, boa noite, pessoal. Valeu. É, eu trabalho também com lideranças, né, com análise comportamental de alguns grupos, aplicando DISC, Profiler, e eu percebo que é uma tendência hoje a gente falar dessa questão geracional, né, dos jovens que
na cabeça desses líderes e aí eu nem falo de pessoas tão mais velhas, né? Eu tenho 39 anos, que estão na minha geração, e eles falam, esses jovens hoje em dia não querem nada com nada. Queria entender um pouco essa relação das coisas que você fala em relação a esse propósito comum com essa juventude que pensa de uma maneira um pouco diferente, né? Dessas gerações um pouco mais clássicas, principalmente daquelas pessoas que são formadas dentro da instituição, que estão nas instituições há 8 anos, né? Que ainda acontece muito. E uma outra coisa é sobre essa questão dos jovens que não querem virar líderes, que também é uma outra questão que eu percebo muito nesse desenvolvimento, e quando você senta para uma entrevista. Você escuta muito, eu não quero virar líder, porque eu não quero trabalhar o tanto que meu líder trabalha, e eu não quero ter as preocupações que ele tem, não dormir à noite, ter que trabalhar fora do horário e ganhar o que ele ganha, né? Então, hoje em dia, as pessoas entendem que o empreender vai trazer um recurso financeiro um pouco maior para essas pessoas, né? E como que você fala, como que a gente fala, né? Quando eu estou conversando com essas lideranças, auxilio essas lideranças a desenvolver novos líderes dentro de casa. O que que você diria? Legal. Olha, o que eu vejo assim, quer ver? Eu acho que com os jovens, né? Já de algum tempo se fala dos jovens, né? Alguns já não são mais tão jovens, né? Eu ouço muito essa questão, né? Sobre essa relação das diferentes gerações nas organizações, e isso é muito recorrente. O que eu vejo é o seguinte, que antigamente comecei a trabalhar já tem 40 anos. Então, há 40 anos já tinha muitas dificuldades, relacionamento, mas uma coisa que mudou muito na relação no trabalho nas últimas décadas é o seguinte: há 40 anos, a pessoa estava numa empresa, ela queria ficar a vida inteira na empresa, né? O propósito dela era ficar naquela empresa, ser reconhecida e ficar lá. O gestor dela, o chefe, né? Nem se falava gestor e colaborador, era o chefe e o empregado, né? O chefe e o funcionário. O chefe falava, os funcionários obedeciam. O funcionário podia não concordar, não gostar, achar ruim, chegar em casa, xingar o chefe, falar em casa, xingando o chefe, chorando, tarará, mas no trabalho baixava a cabeça, obedecia, né? Então existia uma fidelidade, uma obediência muito maior. Claro que não era todo mundo, tinha gente que se rebelava, que falava, mas o mais comum era isso. E de uns tempos para cá isso foi mudando, né? Progressivamente. E de uns tempos para cá, sei lá, talvez 15, 20 anos para cá, se a gente pergunta para os líderes, né? Basta você falar para os colaboradores concordarem, obedecerem, todo mundo vai dar risada, né? Não basta mais falar. Então, antes, de uma certa maneira, os líderes podiam se apoiar nisso, nessa fidelidade, nessa obediência que era quase intrínseca da relação, né, do chefe com o funcionário. Podia se apoiar nisso. Ou seja, a gente pode falar em outras palavras, não precisava ser líder de verdade. Não precisava aprender a ser líder. Bastava falar que a pessoa fazia e pronto. Podia falar besteira, falar de um jeito inadequado, a pessoa ia obedecer e vamos embora, né? Hoje em dia não basta mais falar de qualquer jeito. Então, a pessoa que não desenvolve as habilidades de liderança, ela não se sustenta como líder, né? Porque hoje em dia os indivíduos não querem mais se deixar submeter a uma autoridade externa como acontecia antes. Isso não é só nas organizações, nas empresas, né? De maneira geral, né? Antigamente o pai falava, os filhos obedeciam. O padre falava, os fiéis obedeciam. O chefe falava, né? Era assim, né? Hoje em dia o professor falava, o aluno na escola obedecia, né? Hoje em dia não é mais assim. Porque nós, como indivíduos, desenvolvemos uma certa independência, né? E não queremos mais nos deixar submeter a uma autoridade externa. Se eu não concordar, por que que eu tenho que obedecer, né? Então, o líder não pode mais contar com isso. Ele tem que ser líder de verdade, tem que desenvolver habilidades de liderança de verdade, que tem a ver com isso. E procurar entender por que que essa pessoa pensa diferente. Então, lidar com os jovens, para mim, exige isso, mais ainda disso. Mais ainda de tudo isso que a gente está falando, né? Isso é mais exigido das lideranças. Realmente se interessar de verdade. Por que que esse jovem, né? Uma coisa que se fala muito também dos jovens, né? É essa questão do propósito. A pessoa não está aqui só porque ela quer fazer quer ter um impacto real, quer, né? Então, isso casa com o que a gente está falando aqui do propósito comum, né? Então, se a gente realmente cria um ambiente de trabalho onde as pessoas se conectam com o propósito, isso atrai muitos jovens, né? Então,
é isso, é procurar entender, em vez de a gente, né, nossa, uma postura comum nossa, assim, né, de pessoa diferente, uma geração diferente, a gente já tende a criticar e afastar. Claro que é diferente, claro que o que é diferente me é estranho, né? Eu vou ter dificuldade para lidar. Então, uma coisa é eu apontar para os jovens e falar que eles são um problema. Outra coisa é, ok, já que eu tenho jovens assim que trabalham comigo, o que que eu preciso fazer diferente como liderança para que eles estejam motivados, envolvidos, desenvolvendo autonomia, né? Então, a pergunta eu preciso trazer para mim como líder, né? É, então é isso. E essa questão do jovem não querer assumir papel de liderança, também já vi muito isso. E, e é isso, né? Porque o exemplo de liderança que os jovens veem é da pessoa que trabalha pra caramba, fim de semana, 15 horas por dia, burnout, crise de ansiedade, sei que lá. Os caras falam, pô, meu, para ganhar 30% a mais, percebe? Então isso é uma coisa que antigamente era um ideal, assim, pessoal, pô, quero virar chefe, né? Quero virar chefe, isso aí, meta de vida. Hoje em dia os jovens não querem virar chefe, eles querem fazer uma coisa que faz sentido e querem ganhar caro, claro, querem ganhar bem também, mas querem fazer uma coisa que faz sentido. Aí virar líder para se estressar, para ter uma vida ruim, né? Essa coisa da equilíbrio da vida profissional com a vida pessoal, né? A pessoa não tem mais vida pessoal, ela fica só escrava do trabalho. Eu acho que até que bom que os jovens estão falando isso, né? Para mim, isso é um indicador para os líderes perceberem assim, poxa, é um espelho no fundo, né? Os jovens estão espelhando para os líderes, olha, esse modelo não quero, né? Então, os líderes podem olhar para isso assim, poxa, por que que a forma como eu lidero não está sendo atrativo para os jovens, né? Então, alguma coisa precisa mudar na forma como que a gente lidera. Faz sentido, Carolina? Muito sentido. Muito obrigada, Beth. Nada, imagina. Diga, Valdo. Na verdade, é um pedido, viu, Beto? Primeiro, Tá. agradecer, tá? Pela live, pela clareza nas tuas colocações. Eu não fiz a inscrição, mas eu gostaria de receber o material, tá? Então, depois você Ah, tá indica. bom, a gravação, né? Eu te mando Isso, aqui. estudei com carinho essa possibilidade. Tá, obrigado, Valdo. Vou anotar aqui e eu te mando. Beleza, obrigado, abraço. Valeu. Diga, Dulce. Oi, Beto, obrigada. Foi ótimo. Bom. Quando você fala lá no começo, o primeiro aspecto, né, que tem impactado muito na vida das pessoas, você fala de carga horária, pressão, prazos, né? Como que você vê, hoje os líderes, eles têm, assim, um ferramental à sua disposição, né? E as pessoas hoje, o WhatsApp, o Instagram, né? O WhatsApp, ele faz com que o trabalho ande no seu bolso 24 horas. E essa questão da competitividade que você fala, a gente vê com o Instagram, né? Todo mundo postando, todo dia chegando no trabalho bem, produtivo, vamos lá, mais um dia, né? No sucesso, aquela coisa toda, né? Um LinkedIn, né? Então a gente vê que essas ferramentas, né? Essa tecnologia ela tem um impacto muito grande. Hoje a gente escuta muitas pessoas falando, eu não aguento mais, é grupo, eu não saio do WhatsApp, eu fico pendurado, eu não consigo trabalhar, tudo é WhatsApp, e essa tecnologia, até o online mesmo, né, a possibilidade das reuniões online, você não respeita mais o horário de ninguém. Como que você vê aí, como que essa liderança colaborativa, né, como que ela vai olhar para isso também, né? Assim, eu penso, como que a gente vai olhar de uma forma mais humana? Porque não adianta a gente achar que vai eliminar o WhatsApp e não vai, né? As essas tecnologias que vieram, é difícil a gente eliminar, né? Mas como que a gente humaniza isso? Como a gente Hum, coloca isso dentro de um parâmetro hum, saudável, né? No cotidiano do trabalho? sim. Então, ó, primeiro, antes de falar do líder, né, falando de maneira geral, as ferramentas que surgem tecnológicas, desde sempre, trazem sempre esse dilema, né? Elas trazem vantagens, mas nós temos que aprender a usá-las, porque elas podem ser usadas para coisas boas, mas também pode causar muitos problemas, né? O uso de qualquer ferramenta, a forma como a gente usa determina muito o resultado, né, daquele uso. Então, essas ferramentas tecnológicas mais recentes, né, de comunicação, que agilizaram muito as conversas e tudo mais, trazem ganhos tremendos, né? Só de a gente poder estar conversando, tem gente aqui de Portugal,
do norte do Brasil, do sul do Brasil, e a gente está tendo uma conversa bacana aqui, né, numa segunda-feira à noite. Isso seria impossível há poucos anos atrás, né, se não fosse a tecnologia. Então, a tecnologia aproxima, agiliza, né, então ela traz muitos benefícios. Mas se a gente não usa de forma adequada, causa graves problemas, né? E quanto mais potente a tecnologia, tem resultados positivos mais fortes, mas também danos maiores, né? Então, eu acho que isso é uma questão tanto individual quanto social, né? E dentro das organizações, assim, tanto individual como social, porque assim, cada indivíduo é chamado a aprender a lidar com isso. Não tem como. Se eu tenho um computador, um celular na minha mão, um smartphone na minha mão, e eu me torno escravo dele, a última coisa que eu vejo antes de fechar os olhos para dormir é o meu celular. A primeira coisa que eu vejo ao abrir os olhos é o celular de novo. Então, o quanto eu estou sendo senhor de mim mesmo, né? Quem que domina? O celular é meu ou eu sou do celular, né? Então, isso traz essa pergunta para cada indivíduo. Então, é uma questão individual. Cada indivíduo tem que trazer essa reflexão para si. Eu quero ser escravo de um aparelhinho ou ele é uma ferramenta que eu vou usar a meu favor quando eu quiser e quando for saudável para mim, né? Então, traz essa questão individual. Mas também é uma questão social, né? Então, tem países regulamentando isso, o uso de redes sociais para jovens e tudo mais, né? Todas as questões, tudo que causa impactos na vida dos indivíduos precisam ser olhados também do ponto de vista social, né? Então, e dentro da organização a mesma coisa. Então, nas organizações também tem um aspecto coletivo ali, né? Então, e as lideranças têm um papel muito importante dentro disso. Então, assim, esse tema, a gente fala agora, né, de toda essa questão de saúde mental e tal, mas isso já é discutido em muitas organizações já há muitos anos, né? Eu acho assim que de 2018 para cá, principalmente, 2017, por aí, eu lembro assim, eu dei muito treinamento por muito tempo para essas grandes empresas, Itaú, Santander, Bradesco, Brasil, Cirela, sabe, empresas grandes, Grupo UOL, muitas empresas grandes. E essas empresas muito grandes começaram a pedir para a gente falar no trabalho, né, com os líderes, para abordar a questão de saúde mental, questão de equilíbrio de vida pessoal com vida profissional, diversidade, né? O respeito à diversidade, sustentabilidade. Esses temas estão sendo trazidos fortemente já na agenda do desenvolvimento de lideranças de muitas empresas já há quase 10 anos, né? Então já há um olhar grande para isso. E aos poucos, algumas empresas começaram a procurar como é que a gente como é que a gente cria uma cultura que, que leve em conta isso, né? De que a pessoa não fique escrava, que a pessoa, então, ou seja, então tem regras que se cria, né? Combinados, acordos que se criam nesse sentido. Ó, então não pode mandar mensagem no WhatsApp depois de 6 da tarde, não pode, sabe? Então precisa criar esses acordos coletivos, né? Então, numa organização, esse aspecto coletivo é muito forte, precisa ser muito forte, né? E o papel da liderança nisso é muito importante, de trazer esse debate, né? Se eu, como líder, percebo, claro que todo mundo percebe, né? Que está todo mundo ficando, né? Fim de semana, todo mundo nas redes sociais e WhatsApp, não sei o que lá, nessa loucura de aparecer, de competição, de produtividade, isso não é saudável, evidentemente não é saudável. As pessoas estão adoecendo, visivelmente, cada vez mais, né? Então, se eu sou uma liderança, estou nesse ambiente, eu tenho que promover essa conversa. Olha, que combinados nós vamos fazer? É uma conversa de combinar e alinhar. Combinados nós precisamos fazer entre nós para lidarmos melhor com essa questão da saúde mental, né, do uso da tecnologia, de uma forma que seja que nos ajude como ferramenta no trabalho, mas que não prejudique a nossa saúde, né? Faz sentido, Luz? Muito bom. Obrigada, Beto. Nada. Muito bom, gente. 9h10. Alguém ainda tem alguma pergunta, algum comentário para fechar? Então é isso. Quem quiser mandar mensagem, pode mandar mensagem, fica à vontade. Quem quiser saber mais sobre o curso também, pode me procurar, mandar mensagem. A Indira colocou no chat ali o link, né, do curso. Tem o site da Colaborar também, vocês podem acessar. Seguir no Instagram, no LinkedIn, vocês vão também ter mais informações. E quem quiser se inscrever, tiver qualquer dúvida, pode falar comigo diretamente. Tá bom? Então, muito bom, gente. Valeu.
Falou, Obrigado Beto. pelas perguntas. Valeu, Val. Abraço. Falou, tchau, Obrigada, tchau. Carol. Bê. Obrigada, Tchau, tchau. Beto. Boa Valeu, Aline. noite. Tchau, boa noite, gente. Bom descanso. Boa semana para todo mundo. Valeu. Obrigado. Valeu, Uma Beto. ótima Obrigado, Tchau, hein? Um tchau, abraço. valeu. Valeu.